Oi, oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Caterine, fotógrafa encantadora de bebês, e eu ajudo outros fotógrafos a fazerem ensaio newborn sem fazer poses complexas, gastando menos de 2 horas e ganhando mais de R$ 1.000 no seu ensaio. E o tema da nossa live de hoje é a oportunidade escondida que nós temos dentro do ensaio newborn. Alguém de vocês aí faz ensaio newborn? Contem para mim se vocês fazem ensaio newborn já, se vocês acham que é um mercado lucrativo, como que é para vocês dentro desse mercado do newborn. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre as vantagens que nós temos dentro desse mercado e não são poucas vantagens, são muitas vantagens. O mercado newborn é um mercado extremamente promissor, é um mercado que tem muita oportunidade e a gente precisa enxergar essa oportunidade e explorar ela, porque com certeza vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro nessa área se vocês se especializarem dentro do newborn, tá? Então hoje, gente, o que eu vou falar aqui sobre o ensaio newborn específico, tá? Então a gente não vai falar sobre ensaios de bebês maiores, de acompanhamento, é só o ensaio newborn, que é o ensaio do recém-nascido, que eu faço aqui entre 5 e 15 dias de vida. Alguns fotógrafos fazem entre 5 e 20 dias de vida, vai muito da preferência do fotógrafo, né? Eu gosto de fazer entre 5 e 15 dias de vida, acho um bom prazo aí para fazer. Oi, oi, Nara, tudo bem? Gente, vocês fazem newborn aí? Me contem. Como é que é? Vocês gostam de fazer? Já fazem? Vocês acham que é um mercado promissor? Vocês já conseguem ganhar bem dentro do ensaio de vocês? Gostariam de ganhar mais? Quanto que vocês gostariam aí de ganhar dentro do ensaio newborn de vocês? Quanto vocês estão ganhando no momento dentro do ensaio newborn de vocês? Me contem aqui pra gente conversar sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre o mercado newborn, a oportunidade que a gente tem dentro desse mercado, né? E aí, gente, eu vou contar a primeira grande oportunidade. Eu faço pouco, mas gosto de fazer. Ele é um mercado assim, o newborn. Ele é um mercado que é apaixonante, né? Porque o resultado dele é uma coisa assim que vai além da curva. Porque para mim, por exemplo, é um ensaio muito lindo. Eu acho muito lindo o resultado dele. Então, é um ensaio que me traz uma satisfação no meu trabalho muito grande. Então, gosto muito de fazer newborn, né? E e é um ensaio que paga super bem, né? Comparado aos outros ensaios de bebês, a gente tem o ensaio newborn pagando muito, muito melhor, né, do que os outros ensaios de bebês que a gente faz. Ó, a Nara aqui tá me contando que ela cobra R$ 300 no ensaio newborn dela. Dá para cobrar muito mais, Nara. Dá para chegar aí a cobrar no pacote inicial mais de R$ 1.000, com certeza, se a gente trabalhar as questões certas dentro do nosso ensaio, né? Uma parte do ensaio é o nosso desenvolvimento técnico, né? O nosso conhecimento em relação ao bebê, a segurança dele, em relação à fotografia, em relação à composição, né? Mas a gente tem outros dois fatores que são super importantes que a gente deve desenvolver também para a gente chegar num bom resultado de sessão, que é desenvolver o nosso posicionamento de marca, né? A forma como a gente se mostra para o nosso mercado, né? E também desenvolver ali o nosso atendimento diferenciado, né? São dois pilares ali super importante que vão fazer com certeza você elevar o nível do seu trabalho e conseguir cobrar mais, cobrar um valor justo, né, pelo seu trabalho, porque o que acontece com o fotógrafo que começa na fotografia newborn muitas vezes? Chega cobrando pouco e perdendo muito tempo durante a sessão. Então, isso acaba fazendo a pessoa desistir, né? Então, a pessoa começa cobrando, a Leonara tá cobrando R$ 300, por exemplo. Começa cobrando 200, R$ 300 e aí demora 3, 4 horas no ensaio. Aí desanima, né, gente? Acaba desanimando, porque o que acontece? Você fica muito tempo ali envolvido, é desgastante para você, é desgastante para a família, né? O resultado não vem como você gostaria, às vezes fica frustrado com o resultado, e isso acaba se tornando um ensaio muito pesado, né? Muito difícil de executar e ao mesmo tempo sem lucratividade. Mas como é que eu saio de um ensaio que eu gasto tanto tempo e eu ganho tão pouco para um ensaio que eu ganho melhor? Explorando as técnicas certas, fazendo o ensaio da maneira correta, né? Desenvolvendo a minha técnica e também elevando o meu posicionamento de marca e elevando o meu sistema de atendimento ao meu cliente, né? Então, desenvolvendo essas três coisas ali, vocês conseguem sair desse ensaio um pouco mais em conta para um ensaio que cobra muito melhor e consegue executar esse ensaio em menos de 2 horas, né? Seguindo um esquema que facilita muito, muito, muito o ensaio, tá?
Então, gente, eu quero falar aqui para vocês a principal, a maior, na minha opinião, tá? Na minha opinião, Caterine, uma das maiores vantagens do mercado newborn, né? Então, cobrar mais de R$ 1.000 pelo meu ensaio, eu acho que é uma grande vantagem desse mercado, porque é um dos ensaios que mais você consegue cobrar dentro do mercado de bebês, né? Então, é um ensaio que tem o valor agregado ali já. E a segunda questão, gente, é fazer o ensaio durante a semana, né? Porque o que acontece? Muitas vezes nós, como fotógrafos, nós trabalhamos no final de semana com ensaios que têm maior valor agregado. Então, por exemplo, a gente faz lá um ensaio gestante durante o final de semana, a gente faz lá um ensaio de evento, né? A gente faz outras coisas assim que têm um maior valor, certo? Só que aí durante a semana a gente fica chupando o dedo, né? Durante a semana a gente não consegue preencher nossa agenda, porque os pais estão trabalhando, enfim, porque por várias questões as pessoas preferem o final de semana. E o que acontece? Eu só tenho de 8 a 10 finais de semana no meu mês, certo? Então isso vai me limitar demais. Vai me limitar demais, porque eu só vou poder ir até ali para faturar. Durante a semana eu não vou ter fluxo no meu estúdio, eu não vou ter fluxo de atendimento, ou atendimento a domicílio, que seja, né? Eu não vou ter clientes durante a semana. E o newborn é o ensaio da semana, gente. É o ensaio dos dias da semana. Por quê? Porque os pais estão em casa nesse momento, né? O pai recebe a licença dele ali dos primeiros dias para ficar com o filho em casa. A mãe recebe toda a licença dela para acompanhar todo o bebê nesse primeiro período. Então, é o momento de vocês, se vocês já estão bem, faturando bem no final de semana, já tem clientes, vocês fazerem ali uma renda mega ali durante a semana de vocês através do ensaio newborn. Então, para quem não está fazendo ainda, é um ensaio que você executa em dias da semana, gente. E isso traz uma facilidade muito grande, isso traz um rendimento muito maior aí para o fluxo de vocês. Porque se a gente tem 10 finais de semana, a gente tem 20 dias de semana durante o nosso mês. Então, a gente tem muito mais dias de semana. E o que acontece é que muitas vezes na nossa semana a gente não está tendo fluxo, a gente não está tendo clientes, a gente não tem agenda cheia, certo? E o final de semana poderia ter mais final de semana para vocês poderem atender mais. Muitas vezes a gente fica com o coração partido que está atendendo um cliente, mas tem mensagem chegando de outro que gostaria de ser atendido também. A gente não pode atender porque a agenda já está cheia no final de semana. Então, o ensaio newborn ele te permite atender e ganhar bem durante a semana também. E também, se você já está no momento na tua vida que você às vezes não quer mais trabalhar todos os finais de semana, você de repente já é mãe, ou você de repente chegou no momento da tua vida que você gostaria de usufruir um pouco mais e você tem um final de semana livre, é a hora de você focar no newborn. Porque o newborn ele vai te permitir você ganhar mais durante a semana e você poder se permitir, não, sábado e domingo, dia tal, eu vou bloquear minha agenda porque eu vou sair, porque eu vou passar um final de semana com a minha família, porque eu vou me divertir, porque eu vou viajar, entendeu? Porque aí você já tem lucratividade durante a semana e isso permite que você consiga ter folga nos seus finais de semana, né? Um pouco mais de vida nos finais de semana. Que acontece que muitas vezes a gente como fotógrafo, eu sei porque eu já passei por tudo isso, a gente acaba negligenciando, né, a nossa família, muitas vezes no final de semana acaba não tendo nem um final de semana com a nossa família. Então o newborn ele te permite isso, você trabalhar durante a semana e você conseguir bloquear alguns dias da tua agenda, você conseguir sair, você conseguir viajar, você conseguir estar com seus familiares, né? E aí você consegue respirar um pouco mais, consegue ter uma vida um pouco mais leve, né? Na maioria das vezes a gente como fotógrafo acaba trabalhando um monte, né? E aí a gente tem um respiro ali, se a gente conseguir lucrar mais durante a semana, a gente tem um respiro pra gente poder viver um pouco melhor, né? Pra gente, né? Pra gente ter um tempo pra nós e também ter um tempo pra nossa família, né? E aí, gente, vamos falar então sobre as vantagens, né? Todas as vantagens desse mercado. Então, primeiro é que ele já tem um valor de mercado pré-estabelecido, né? O newborn ele já é o ensaio mais valorizado, né? Porque você precisa ter um conhecimento a mais, porque além de fotografar, você tem que saber lidar com recém-nascido. Então, ele já tem o valor de mercado, né? Percebido melhor pelas pessoas, né? Você não precisa entrar cobrando muito pouco, né? Porque no normal as pessoas estão cobrando valores um pouco maiores do que ensaios, por exemplo, de acompanhamento, né? Então, você já entra no mercado podendo cobrar um pouco mais. Né? As pessoas já têm essa percepção que é um ensaio que vale mais, que é um ensaio diferenciado, tá? Então, a primeira questão é que ele tem um maior valor agregado de sessão, né? Aí depois, gente, outra questão importante é a demanda. É a demanda. Vocês podem perceber que cada vez a gente tem, por exemplo, menos casamentos acontecendo,
né? As pessoas casam menos e a gente tem bebês nascendo o tempo inteiro, né? No Brasil, nascem cerca de 2 milhões de bebês por ano. Então, não falta bebê para fotografar. Tem muita oportunidade de mercado mesmo, né? É um público que tem urgência para ser fotografado também. Além de ter uma demanda enorme para você explorar, não falta bebê. Ah, mas o mercado newborn está saturado. Está saturado nada. Não está saturado. Tem muito bebê que não está sendo fotografado. E às vezes, muitas vezes, ele não está sendo fotografado, não porque a pessoa não tem condições de pagar por aquele ensaio. Muitas vezes é porque falta consciência dessa pessoa de saber que o ensaio é feito no período, consciência de despertar o desejo dessa pessoa para esse ensaio, para essa mãezinha, sabe? Então, muitas vezes é você trabalhar melhor o teu cliente, é despertar o desejo no teu cliente, sabe? Porque a oportunidade está ali, basta você enxergar ela, basta você conquistar o teu cliente, basta você despertar o desejo nele, que você vai sim ter um mercado enorme para você explorar. E a outra questão é que esse cliente que ele vem para o newborn, ele pode fidelizar com você. Então, ele não vai fazer um ensaio isolado do newborn, ele pode ser um cliente recorrente para você em outros momentos. Ele pode vir fazer o acompanhamento, ele pode vir fazer o ensaio trimestral, ele pode vir fazer a festinha de 1 ano. Então, você tem o resto da vida do bebê para você acompanhar essa família. Eu tenho muitos clientes que começaram comigo lá na gestação e estão com 4, 5 anos de idade ainda fotografando comigo. Todos os anos eles vêm. Então, é um cliente que é fiel e que vem todos os anos para você e que te traz uma garantia de caixa, te traz um rendimento a todo tempo, te traz uma valorização muito grande, né? Porque é um cliente que está sempre ali contigo, você acaba criando uma amizade com a família, um relacionamento, né? Porque você acompanha essa família durante esse período. Então, é muito gostoso, sabe? Então, o mercado newborn, assim, ele é fantástico. Além de ter muito bebê, ele ainda é um ensaio que vai te trazer recorrência. E a outra grande questão também é que ele é um ensaio com urgência. Ele não é feito em qualquer momento da vida. Então, se você olhar, por exemplo, para outros momentos que não são fotografia de evento, por exemplo, você vai perceber que em outros momentos, o que acontece? A pessoa pode deixar para depois, né? Então, por exemplo, a mulher quer fazer um ensaio feminino, ela pode deixar para depois. Não é uma necessidade agora, ela tem outras prioridades, muitas vezes ela vai empurrando com a barriga, certo? Então, é um ensaio que não tem uma urgência para ser realizado. Ah, eu quero fazer um ensaio de marca, eu quero fazer um ensaio de brand, eu quero fazer um ensaio corporativo. Também, você empurra com a barriga, eu queria fazer esse mês, mas não vai dar, vou fazer mês que vem, vou fazer no outro. Eu quero fazer um ensaio de família. Ah, esse mês não deu, aí no outro. Quando vai passar 6 meses, a pessoa não fez ensaio. Veio ali, te pediu orçamento e ela procrastina para fazer. O newborn não tem procrastinação, gente. Ou é ou não é. A pessoa decide fazer. Ela tem que decidir. Ela não tem opção de esperar para depois. O bebê vai crescer. É um momento único, sabe? Então, por isso que é tão legal. Ele é aqueles de 5 a 15 dias de vida ali, a pessoa tem que decidir fazer. Senão depois não tem mais, não dá mais para fazer, sabe? E isso faz as pessoas fazerem a tomada de decisão que a gente fala dentro da venda, né? Que é criar uma urgência que faz a pessoa fazer a tomada de decisão. Porque o desejo de comprar existe. Mas de ter o desejo de comprar até efetivar a venda, a gente tem um caminho aí para percorrer com o nosso cliente. E muitas vezes é aí que a gente deixa a desejar, porque o nosso cliente ele vem com o desejo de comprar, mas a gente não sabe despertar os gatilhos certos dentro da nossa venda e a gente não consegue fechar, porque a pessoa ela quer, mas ela não quer para agora, ela deixa para depois e o para depois é quase sempre nunca, certo? E com o newborn não tem isso. O newborn é papuf, sabe? É de tanto a tanto tempo, eu tenho tanto tempo para mim resolver fechar se eu vou fechar com essa fotógrafa ou não. Depois não tem mais. Depois passou, meu bebê cresceu. Entendeu? Então, é uma venda que tem um fechamento mais assertivo, que a pessoa ela precisa fazer naquele momento. Ela não pode procrastinar, tá? Outra questão bem importante, a gente quer comentar com vocês, que é um nicho anticrise. Por que é um nicho anticrise? Porque é um nicho que, por exemplo, não parou na pandemia. Porque o bebê tem essa urgência para fotografar, não dá para deixar depois, você pode deixar outras coisas para depois, mas se você não fizer o registro naquele momento, você não vai ter mais. Então, eu tive o mesmo fluxo de clientes na pandemia, tanto de newborn quanto de acompanhamento do bebê, sabe? Então, é um nicho que ele mesmo que tenha crise, mesmo que aconteça qualquer coisa, as pessoas não vão deixar de fazer.
E você está lidando com o grande amor dos pais. Então, o pai e a mãe, eles não vão medir nada para os filhos dele. Tudo que ele puder proporcionar, tudo que ele puder criar em relação a esse filho, ele vai criar. Porque ele sabe que essa vivência é única, essa memória é única, esse tempo não vai voltar. Muitas vezes ele tem só esse filho, só vai ter esse filho. Então, ele procura se permitir investir nessas coisas. Porque ele sabe que é um momento único, aquilo não vai voltar. Sabe? Então, é uma área muito legal para vocês trabalharem e que com certeza você vai ter um cliente ali que te valoriza e que não procrastina. Ele simplesmente decide fazer, vai e faz, porque não dá para deixar para depois, né? E além de tudo, um nicho anticrise que mesmo surgindo uma pandemia, surgindo qualquer coisa que possa vir a acontecer de novo na nossa vida, ele vai continuar ativo. Enquanto, por exemplo, o mercado de eventos, o mercado de casamentos, formaturas, festinhas de aniversário parou, o newborn, o acompanhamento de bebês, a gestação não parou. Porque a vida tá ali, ela tá crescendo, gente. Entendeu? Então não tem como ficar sem trabalhar. Olha aí, ó, a Nara contando que foi exatamente na pandemia que ela montou o home studio dela e começou a atender os bebês. Porque a verdade é que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E assim, quem viu, gente, a oportunidade da pandemia, cresceu muito na pandemia. Se desenvolveu demais na pandemia. Eu, por exemplo, vi na pandemia uma oportunidade para os meus ensaios Smash the Cake também. Como não estava saindo festinha de aniversário, eu nunca vendi tanto ensaio Smash the Cake como eu vendi na pandemia. Porque os pais não estavam fazendo festinha de aniversário, certo? Mas eles queriam ter uma lembrança legal desse primeiro ano do bebê, uma comemoração muito importante. Então eu tive muitos ensaios Smash the Cake para marcar essa data do 1 aninho do bebê, né? Enquanto uns estão chorando porque tem pandemia, tem gente criando fábrica de máscaras e vendendo máscara doidado e ficando milionário vendendo máscara, sabe? A oportunidade tá ali para todo mundo. Só que a gente tem que ser um pouco visionário e enxergar as oportunidades, né? Como a Nara ali enxergou, foi lá, montou o estúdio home office dela e colocou a coisa para funcionar. E garanto que fez muito dinheiro aí durante a pandemia fotografando bebês em casa. Tenho certeza que sim, né? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Aí vocês vão me dizer assim, é um mercado bom de lidar, mas aí é um mercado bom de faturar, mas é difícil de lidar com bebê. É difícil de lidar com bebê. Gente, vou falar uma coisa assim pra vocês. O bebê, ele não é um bicho de 7 cabeças, tá? E se, fazendo uma comparação tosca aqui, tá? Mas se uma mamãe, cachorrinha, consegue cuidar do seu filhotinho recém-nascido, por que um ser humano, tendo todo o conhecimento e experiência que tem, não vai conseguir lidar com outro ser humano? Nós temos a nossa capacidade dentro de nós. E a verdade é que o bebê, você sabendo ali todas as regras que você tem que seguir, que não são muitas regras, né? Você sabendo ler os sinais do bebê, são poucas coisas que você vai ter que cuidar no recém-nascido. A verdade é essa. Você tem ali algumas questões que você aprende a ler e você aprende a fazer a coisa certa em cada momento e você vai conseguir fazer com a maior tranquilidade no ensaio newborn. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você sabe onde pegar no bebê, nos lugares certos para não causar uma lesão. Se você sabe o que você tem que fazer para acalmar esse bebê. Se você sabe o que está acontecendo, que ele não está parando quieto naquele momento, você matou o ensaio. Você sai fazendo com a maior facilidade do mundo. Caterine, mas é caro investir no newborn. Se você for atrás dos produtos que os grandes fotógrafos newborn estão usando e querer ir lá comprar na mesma lojinha, com certeza vai ficar difícil, né? Porque essa pessoa que tá lá no mercado há tanto tempo, ela tem um rendimento, ela tem parceria com essas lojas e aí ela ganha muitas coisas ela compra porque ela tem condições também, então ela tem uma realidade diferente às vezes da nossa, da minha, da sua, né? E aí, então, qual que é a lógica? Vamos comprar coisas baratas, vamos substituir as coisas caras pelas baratas. Começa a treinar o teu olhar, começa a ver que às vezes aquele cestinho que tá lá no site é o mesmo cestinho que tá ali na casa de artesanato perto da sua casa. É parecido com aquele outro caixote que tem lá na floricultura. O caixote do site tá 120, o caixote da floricultura tá 30 pila.
entendeu? Aí o wrap tá 50, mas o retalho de tecido lá na casa de tecido tá R$ 10, R$ 5. Vai substituindo, começa a pensar nas substituições que você pode fazer para deixar seu ensaio mais barato, que é perfeitamente possível, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, a Nara falando que ela fez investimento errado no newborn, me atrapalhou muito. Realmente, porque assim, o que que acontece? Se você investe nas coisas erradas, você investe em coisa muito cara, o que que acaba acontecendo, gente? Você acaba ficando muito limitado, né? Porque não te sobra dinheiro para investir em outras coisas. Aí você compra um puff, por exemplo, de R$ 1.500, R$ 2.000. Quanto tempo, quantos ensaios você tem que fazer para você pagar esse puff? Comprei um puff de R$ 2.000 e o meu cliente está pagando R$ 300 pela minha sessão. Quanto tempo eu vou demorar para pagar aquilo, gente? Sabe? Então, ter esse cuidado de investir gastando pouco no começo é super importante para que vocês consigam, mesmo que vocês não estejam cobrando tão bem ainda, vocês consigam ter lucratividade dentro do ensaio de vocês. Que às vezes vira uma coisa meio irracional, né? O que que acontece? A gente vai lá, gasta um dinheirão num acessório, numa roupinha, num negócio, mas aí a gente vende o nosso ensaio muito barato. E acaba que o nosso ensaio acaba dando prejuízo pra gente. Porque o valor que a gente está investindo está sendo maior do que o valor que a gente está lucrando dentro da nossa sessão, né? E sem falar que a gente tem ali a questão que não é só o ensaio newborn em si, a gente tem que manter o nosso lugar, a gente tem que pagar as nossas despesas pessoais, né? Então, o investimento ele tem que vir ali em 20% do que está sendo o lucro da minha sessão, 30%, né? Para que eu consiga pagar as outras coisas também. Se eu gasto mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Eu vou acabar tendo prejuízo dentro da minha sessão, certo? Ó, a Nara falou aqui também, ó, que ela trabalhava só com eventos em ensaio externo e foi ali na pandemia, quando parou tudo, que ela viu a oportunidade de fazer ensaio newborn, de fazer acompanhamento do bebê, para que ela conseguisse se manter, né, e conseguisse ter uma lucratividade dentro desse período que ela não conseguiu trabalhar com eventos, né? E aí, gente, o que que vai tornar o teu ensaio newborn difícil? O que que vai te impedir de você ter alta lucratividade nesse mercado? O que que vai te impedir de você conseguir se desenvolver dentro do mercado newborn, tá? Uma das questões, gente, é você estar apegado nas poses, tá? Você estar apegado nas poses, você estar querendo fazer poses muito complexas lá quando você está começando, com certeza é uma coisa que vai te frustrar demais, né? Que aí você olha lá o vídeo, você vê o tutorial de como faz, você vê os fotógrafos renomados fazendo poses muito complexas e você quer ir para a sessão e você quer fazer. E aí você tem um bebê que chora, você não sabe lidar com aquilo, você não sabe nem ler o bebê ainda, aí você começa a tentar fazer essas poses e você acaba se frustrando. Quando vê, passa 3 horas do teu ensaio, você não conseguiu entregar nada para o teu cliente. Você tem pouquíssimas fotos para entregar porque o bebê chorou o tempo inteiro. Mas por que ele chorou o tempo inteiro? Porque você não conseguiu ler esse bebê, né? Então, a partir do momento que você aprende a ler o bebê e saber o que ele precisa, e não querer que ele seja o boneco de borracha na sua mão. Então, por exemplo, eu tenho um bebê que está chorando, eu vou tentar colocar ele numa pose, né? Aí, o que vai acontecer? Se eu ficar forçando, tentando ninar ele, repetindo a pose, tentando de novo, eu perco, às vezes, 30 minutos da minha sessão e não consegui fazer nada. E eu não crio um sistema para mim conseguir relaxar esse bebê primeiro, fazer ele dormir primeiro, para depois eu tentar mexer nele, sabe? Aí você inverte as coisas ali. Você quer que o bebê faça o que você quer fazer. E a verdade é que no ensaio newborn, o bebê faz o que ele quer fazer e não o que você quer fazer, sabe? Você tem que respeitar aquele ser humaninho que tá ali na sua frente e você se adequar a ele, você entender ele, sabe? Se você pega na mão do bebê, o bebê se sente extremamente incomodado toda vez que você pega, o que vai acontecer? Toda vez que você tentar posicionar a mãozinha dele, ele vai chorar. E você vai passar a sessão inteira tentando mexer na mão? Não, gente, você para de mexer na mão. Você começa a fazer outra coisa. Para que você tenha um bebê tranquilo e você consiga explorar mais poses, entendeu?
Então, você não fica forçando e insistindo ali para ter o bebê frustrado e chorando o ensaio inteiro e você ali sem entregar o resultado para os pais, sabe? Aí, outra coisa, gente, bem importante. Aprender a ler o bebê e acalmar o bebê. Então, assim, 3 dicas que são as top dicas e que vão ajudar muito vocês é enrolar o bebê firminho, conter os membros do bebê, tá? Que é como se fosse lá a posição do útero que vai deixar ele firminho. A outra coisa que vai ajudar vocês é vocês fazerem um chiaço. E a outra coisa que vai ajudar vocês é fazer o ninar do bebê. Esses são os recursos primitivos lá que o bebê tem lá dentro do útero, que você vai tentar reproduzir, isso vai acalmar o bebê. Esse ele remete à situação uterina no qual o bebê tinha barulho o tempo todo, e o balançar remete ao caminhar da mãe. Quando ele estava na barriga o tempo inteiro ele tinha esse balanço, por isso que os nenéns eles gostam de ser ninados, tá? Então, conseguindo acalmar o bebê dessa forma, com certeza você vai ter uma sessão ali muito mais tranquila, né? E não vai ser uma sessão difícil de você executar, tá? E aí, com isso, você para de gastar ali de 3 a 4 horas no seu ensaio, né? E você começa a fazer um ensaio que é eficiente. Você começa a perceber, opa, esse bebê não gosta disso, eu vou, então, fazer o que ele quer. Vou procurar tirar o máximo da minha sessão antes desse bebê acordar. E aí eu faço vários cliquezinhos, eu aproveito bem o sono do bebê, e aí eu tenho uma sessão muito mais eficiente. Eu respeito muito mais o recém-nascido que está ali na minha frente, e eu consigo ter um resultado muito melhor para entregar para os pais. Tá? Então, não se apegar nas poses, né, gente? Aprender a acalmar o bebê, né? E assim, pensar assim, gente. Se um bichinho consegue cuidar de outro bichinho, se uma mamãe gatinha consegue cuidar dos seus filhotinhos, se uma mamãe cachorrinha consegue cuidar dos seus filhotinhos, por que que você, ser humano, não vai dar conta de um bebê? Por que cargas d'água não? Sabe? Não tem tanto mistério assim, sabe? Um pouco vocês se sentirem capazes de dar conta do recado, sabe? Vai para a mentalidade no teu ensaio, dizendo, eu sou capaz de fazer isso. Eu confio em mim, eu dou conta. Não é possível que eu não vou conseguir acalmar uma criança. Claro que se a criança tiver algum problema, não sei o quê, cólica, refluxo, a coisa complica um pouco, tudo bem. Mas a questão primária ali, que é fome, sono, acalmar o bebê, qualquer pessoa pode fazer. É tranquilo, gente. Então, assim, primeira coisa é colocar na cabeça de vocês que vocês são capazes de ir para o ensaio confiante, que vocês vão dar conta do recado, tá? Outra coisa aqui para aumentar a lucratividade, então, nos ensaios newborn, gente. Adicionar produtos, tá? Para agregar valor aos seus ensaios. Então, não fica só na entrega de fotos digitais. Vocês podem ter outras coisas para você agregar valor no teu ensaio. Você pode vender álbuns, você pode vender porta-retrato, você pode vender ampliação, você pode ter várias coisas ali que você pode agregar com o seu ensaio e você vai ter uma lucratividade muito maior. Então, parem de entregar só foto digital, fazer pacote só com foto digital, explorem outras coisas também, sabe? Que aí de um ensaio, muitas vezes, você vai ter a lucratividade do que fazer 2, 3 ensaios. Só porque você soube explorar bem esse cliente, explorar no sentido de criar oportunidades de compra para ele de coisa que ele deseja comprar. Tá? Não é explorar no sentido de arrancar o dinheiro do cliente. Arrancar o dinheiro do cliente, não. É criar coisas legais que esse cliente vai gostar de comprar. Talvez ele tenha uma mesa de escritório lá, ele gostaria de ter uma foto do filho dele lá na mesa do escritório dele, sabe? Mas faltou você oferecer aquele porta-retrato, faltou você oferecer aquele produto que é um porta-caneta que vai a foto do bebê estampada, sabe? Então é criar oportunidades, coisas legais que os pais vão gostar de adquirir, tá? É conversar mais com o teu cliente, é ver oportunidade de venda ali com o teu cliente, tá, gente? E aí, outra dica que eu dou pra vocês aqui também é que vocês peguem bebês modelos para vocês começarem. Mas eu não tenho clientes, eu não sei como conseguir clientes. Vai lá, pega um bebê modelo, pergunta nos grupos que você tem aí, pergunta para as pessoas que você conhece, faz uma postagem lá que você vai dar um ensaio de graça. No teu Instagram pede para marcar alguém, sabe?
e se coloca para jogo, dá o primeiro passo, coloca o pé na água, que as coisas vão começar a acontecer para você, porque as coisas acontecem pra gente quando a gente se dispõe, quando a gente tá em movimento, as coisas começam a acontecer, tá? Então, se você quer ingressar nessa área, você ainda não começou a fotografar recém-nascido, vai lá, pega um bebê modelo, começa a fazer, sente, aprimora, observa. Nossa, nesse ensaio foi assim, assim, assado. Aprendi isso, isso e aquilo. Isso e isso eu quero melhorar no próximo. Como é que eu faço para melhorar? Ah, então eu tenho que mudar tal e tal coisa. Ah, isso aqui foi bom, isso eu vou replicar no próximo. Então, cada ensaio que você faz, você observa o que já tá bom e você tenta melhorar, tá? Então, gente, para concluir aqui com vocês, mercado newborn é um dos melhores mercados que tem dentro da fotografia de ensaios, é um dos mercados que mais paga bem, é o seu mercado dos dias da semana, coisa que muitas vezes os outros mercados não têm, essa oportunidade de você ter tanta lucratividade de um ensaio com maior valor agregado durante a semana. É um ensaio que vocês podem aí cobrar mais de R$ 1.000 pelo seu ensaio com tranquilidade, né? Desenvolvendo técnica, posicionamento de marca e atendimento, tá? É um mercado que é um nicho enorme, que tem muita demanda, porque nascem mais de 2 milhões de bebês aí durante o ano no Brasil, né? E você precisa aprender a despertar o desejo no teu cliente para que você tenha esses clientes aí contigo. Então, com certeza é um dos grandes mercados e uma grande oportunidade de você faturar muito e ter muito sucesso aí nessa fotografia. Beijo para vocês, gente. Ótima semana. Até a nossa próxima live.